Pelo menos eu sou o Saitama. Não sou forte, mas... E aí, gente, tudo bom com vocês? Bem-vindo ao canal... Tá, vamos lá. Então, vamos comentar alguns acontecimentos que tiveram essa semana. Um que eu considerei muito importante, mas que às vezes eu posso ter uma opinião diferente de algumas pessoas. Não porque eu não entendo de fisiculturismo ou porque eu entendo fisiculturismo de uma forma diferente, mas vamos falar um pouco do resultado do Tampa, onde o Fabrício foi campeão. Já quero deixar os parabéns. Cara, muito firmeza. Eu encontrei ele lá no CT da Max e eu falei pra ele, mano, quando você chega com essa cara de cracudo, o trem tá diferente. E não deu outra, ele tava muito bem. Mas vamos falar da competição dele mais pra frente. E principal assunto, que é o primeiro que eu já vou abordar logo de cara, é a bendita tabela de pesos da Classic Physique, tanto a amadora quanto o Pro. O que eu, com meus anos de experiência, com meus anos de troca de informações, conversando com outros atletas, o que eu vejo referente a esta tabela? Algumas alturas realmente tiveram um aumento de peso significativo, outras apenas algumas gramas. Mas o que muito se fala, obviamente, é que no quesito do Ramon, Ramon versus Chris Bumstead. Aumentou, não lembro de cabeça, o Pavanzito, coloca aqui em algum canto a tabela, que eles vão entender melhor, mas aumentou gramas pro Sebum, o Siban. Cara, eu dou aula pra mulher desse cara. Do Góes. Não do Siban. Vai falar, caralho. Do Rodrigo Góes. Mas voltando ao vídeo. Então, pro Siban mudou poucas coisas, poucas gramas, se eu não me engano foram 800 gramas só. Pro Ramon aumentaram 2 a 3 quilos do peso que ele tinha que bater anteriormente. Agora, a minha visão referente a esses dois atletas e também é uma visão geral. Para os atletas menores, vamos pensar rapidinho para exemplificar melhor para vocês. Um atleta 212 com 110 quilos é diferente de um atleta de 1,80 com 110 quilos, correto? O cara mais baixo, com esse aumento, com esse mesmo peso, iria apresentar um volume maior, obviamente. Claro que vocês vão falar, mas o Sebum e o Ramon não têm a mesma altura. E nem os pesos são iguais, eles não vão bater o mesmo peso. Ok, tá tudo proporcional para cada categoria. Mas levando em consideração que o Ramon tem que aumentar 2 quilos, que sejam 3 quilos que ele tenha mais agora de margem. Pela minha avaliação, no físico do Ramon hoje, o que ele precisa melhorar é peito e dorsais. Eu acho que a maioria da galera também vê isso. Não é uma crítica desconstrutiva, que eu estou falando mal dele. É um ponto onde todo mundo sabe que o Ramon precisa sim melhorar. A minha questão, a minha dúvida, minha incógnita é: será que ele vai conseguir colocar somente nos locais que ele precisa? Assim como gordura, e isso é uma opinião do Maurício, tá? Assim como gordura você não queima apenas de uma região, crescimento muscular também você não faz apenas de um local, mesmo com treinos isolados. Como assim? O atleta ele quer treinar peitoral, ele precisa crescer o peitoral, mas ele não pode desenvolver mais o bíceps, nem o tríceps e nem o ombro, que é o caso do Ramon. O Ramon tem ombros e braços excelentes, muito grandes, muito bem desenvolvidos. Então vamos fazer uma conta ilusória, imaginária, rápida. Vamos supor que ele tenha que colocar 1 kg no peito e 1 kg nas dorsais de massa magra. Ele tem que fazer isso sem acrescentar nenhuma grama nos ombros e nos braços. A gente sabe que isso é difícil. Então, galera, eu não estou desmerecendo, eu sei que o Ramon pode sim e tem muita chance de ser o novo Mr. Olímpia. Só estou falando para vocês avaliarem dessa forma. Ele vai conseguir colocar apenas 1 kg no peito e 1 kg nas dorsais sem distribuir para o resto do físico? Fora que densidade muscular também pesa. Como assim? Vocês veem alguns atletas que não são tão grandes, mas que são muito densos e aparentam ser muito grandes. Já que a densidade aumenta, logo aumenta o peso. Eu acho que a gente aprende... Qual que é a matéria que a gente aprende na escola, Pava? Física? Densidade? Densidade? É. Física. Física. Pra vocês verem como eu manjo muito, eu estudava muito. Mas enfim, voltando. Eu chutei também, viu? É? Vixe! Então enfim, vamos lá.
Então, quanto maior a densidade, maior o peso do atleta, tá? Então, o Ramon tem que acrescentar esse 1 kg no peito e 1 kg nas dorsais, se levar em consideração a nova tabela. E a densidade corporal dele, no restante do grupamento muscular, o volume muscular do restante, pernas, braços, ombro, glúteo, etc., não podem aumentar. Para quê? Para que tenha essa discrepância visual muscular. Que você olhe e fale, caramba, ele realmente aumentou o peito, ele realmente aumentou as dorsais. Vocês que treinam há muito tempo, é possível, eu estou perguntando sinceramente, é possível você treinar costas sem ativar nada de braço, nada de tríceps, ou nada de bíceps, nada de posterior de ombro, nada de antebraço? Deixo essa pergunta para vocês. Na minha opinião, não. Tanto que você pode não ter um estímulo direto, mas você tem estímulo sim, tá? Tem gente que não vai conseguir fazer essa correlação de estudos, mas tem um estudo que quando você lesiona um lado do corpo, se você treina o lado oposto, de forma cruzada, você continua trabalhando a mecânica do movimento, você pode não hipertrofiar diretamente aquela região, mas você continua com o movimento, tendo ganhos de movimento, de conexão e essas coisas, mesmo sem trabalhar o lado lesionado. Agora pensa isso num músculo que está bom. Você fazer peito sem ativar o tríceps, sem ativar o ombro, fica um pouco complicado. Então, a minha dúvida eu acho que da maioria, o Ramon vai conseguir fazer isso? Agora, quanto ao Chris Bumstead, ele tem 800 gramas apenas para colocar a mais no físico. Eu não estou aqui falando referente ao peso que ele bateu no último campeonato. Latido, meu cachorro, mas vamos lá. Não estou falando, porque fiquei sabendo, dizem as más línguas, não sei se é verdade porque eu não estava lá, mas que ele bateu 107 alguma coisa no último campeonato. Ele teria que bater 109, 108, 109, sou péssimo com o número, gente. Beleza, aumentou somente 800 gramas, vamos supor que ele já estava no limite. Essas 800 gramas de músculo, naquele atleta que tem 1,88, acima de 1,85, vai fazer essa grande diferença? Como eu falei anteriormente, um atleta baixo dá diferença. 1 kg num cara de 1,50 é diferente de 1 kg num cara de 2 metros. Ah, tá falando de diferença de altura muito grande. Perfeito. Então vamos pegar os 212. O Derek Lunsford foi campeão na 212. Ele está muito maior agora na Open, mas ele ainda não está com o peso do Ronnie Coleman. Só que o pouco que ele acrescentou, devido a ser um atleta um pouco mais baixo de estatura, já dá uma diferença grande. Agora, vamos supor, 5 quilos no Derek vai ser diferente de 5 quilos no Eric, por exemplo, o Eric Woodberg, que é um atleta bem alto. Então, a galera precisa entender que, beleza, mudaram as tabelas, mas vai ser uma diferença muito grande assim? Na minha opinião, não. Na minha opinião, alguns atletas realmente vão se beneficiar, principalmente os mais baixos, onde teve um aumento considerável em alguns atletas, que ganham ali de 1, 2 quilos, nesses atletas mais baixos. Os mais altos praticamente não fez diferença. Isso eu estou colocando uma situação hipotética onde todos, quando estão na pesagem, batem o peso limite, tá? Tem gente que sobe na pesagem, como o próprio caso do Chris Bumstead que a galera fala, que ele ainda não está nem no limite do peso anterior. Imagina agora. Mas esse é o que eu queria trazer para vocês, para fazer vocês refletirem. Vai ser possível? Ramon vai conseguir fazer isso? Não sei. Torço? Claro, quem não quer ver um brasileiro campeão? Não vou ser hipócrita, estou torcendo para o cara conseguir melhorar o que ele precisa melhorar para ser o novo Mr. Olímpia brasileiro. Pô, o primeiro Mr. Olímpia brasileiro. Tivemos atletas mulheres, muito campeãs de tudo, mas ainda não tivemos um homem. Estou torcendo para ele ou qualquer outro atleta brasileiro poder configurar esse título, tá? Então fica aí para vocês essa pergunta, será que o Ramon vai conseguir, não vai conseguir? Dei minha visão referente à tabela de pesos, ok? Vamos avaliar agora o Fabricinho. Vou dar play aqui num vídeo, que é um vídeo que a gente encontrou que fica mais dinâmica, o vídeo que vocês estão assistindo vai ficar um pouco mais dinâmico. E se eu pegasse foto por foto, daria para fazer também, mas ser algo muito parado, muito monótono. Então, como eu falei, o Fabricinho, eu vi ele pessoalmente, cara, ele tava realmente esquisito. Ele tava seco. Nossa, sabe aquele cara que sobra a pele aqui, de tão fundo que tá, e sobrar a bochecha, meu amigo, é complicado. Mas, vamos avaliar aqui primeiro, duplo bíceps de frente. Não lembro o nome de todos os atletas, tá? Eu vou dar minhas opiniões referente à pose
e o porquê que talvez ele deve ter ganhado, porquê que talvez o árbitro escolheu ele ou escolheria outro, quais poses, na minha opinião, ele ganhou. Mas eu quero deixar outro ponto bem claro. Falam, não se avalia por foto. Eu também não gosto de avaliar por foto, não gosto de avaliar por vídeo, porque eu não estava lá na hora. O árbitro pode ter visto um corte a mais que eu não vi aqui pelo vídeo. Só que eu estou avaliando com base no vídeo, onde estão todos os atletas na mesma linha, na mesma iluminação, no mesmo ponto. É como se eu estivesse no local do árbitro agora. A câmera está posicionada boa para todos. Eu sei que pessoalmente é diferente. Não precisa vir hatear aqui embaixo não, ô cambada. Mas, assim como eu estou vendo o Fabrício, eu estou vendo os adversários dele. Na mesma luz, mesma posição, tudo igual, ok? Duplo bíceps de frente, a gente pode reparar que o Fabrício posa muito bem, mostra um nível de condicionamento, pelo menos nesse momento, nesse frame, acima dos demais. Por quê? O sartório está aparecendo, o vasto lateral, medial, intermediário está aparecendo bem. Os outros atletas, principalmente o atleta da direita do Fabrício, eu acho que ele está afastando muito as pernas e não está valorizando os vastos laterais. Pode ser que para ele fique melhor assim, teria que fazer o teste para ver como ficaria com as pernas um pouco mais para frente. Mas isso tira um pouco aquele aspecto de condicionamento do atleta, porque não se vê tantos cortes. O atleta da extrema esquerda, para quem está assistindo o vídeo, está bem condicionado nas pernas, no quesito de separação muscular. O da extrema direita está meio termo. Não é o mais condicionado, mas também não é o que menos aparecem os cortes pelo vídeo. Parte superior. Eu, Maurício, julgo que a cintura do atleta à direita do Fabrício, ou seja, o que está... o segundo da direita para a esquerda, o segundo da esquerda para a direita, a cintura dele aparenta ser mais fina, mas o Fabrício mostrou bem a cintura fazendo um vácuo, puxando para dentro. As dorsais aqui do Fabrício estão bem paralelas com o quadríceps. Ele poderia afastar mais as pernas, deixaria as pernas maiores, mas aí iria engolir as dorsais. Braços do Fabrício, por esse ângulo, eu julgo como melhor, entre os dois que estão no centro. O peitoral do Fabrício é mais comprido, mas é um pouquinho mais raso do que o do outro atleta. Só que se a gente avaliar no geral, ele tem mais pontos positivos do que a maioria. O da extrema direita, para quem está assistindo, peito é raso, dorsal começa muito lá em cima, não tem tanta dorsal, mesmo os braços aparentando ser muito bons. O da extrema esquerda não tem aqueles dorsais bem densas, o peitoral é bem cheio, mas falta dorsal para ele. Então, no line-up, o Fabrício é o que tem mais pontos positivos do que os demais atletas. Acredito que, julgando esta pose, ele levou por conta disso. Vamos ver qual que é a próxima pose. Ele se portou muito bem no palco, não demorou para encaixar as poses. Expansão de dorsais. O Fabrício, eu já trabalhei com ele há um tempo. É um atleta que, como ele é muito largo, ele é mais largo em volta dele do que a altura dele. É bizarro. Fica mais difícil para esses atletas fazerem a expansão com a mão na lateral do corpo, tá? É devido à estrutura, comprimento de braço. Já falei sobre estrutura, link aqui no canto para vocês assistirem o vídeo que fala um pouquinho mais sobre estruturas. Mas ele complica um pouco para ele para fazer essa expansão. Então ele tem que acabar matando alguns pontos. Como assim? Se ele colocasse a mão mais na lateral, quem sabe ele conseguiria afinar visualmente a cintura dele e seria um ponto mais positivo. Só que não fere a dorsal dele. A cintura dele não está tão fina aqui e os braços dele, que são muito bons, estão tampando a dorsal justamente por ter o braço mais curto. Ponto das pernas, o mais condicionado de todos os atletas pelo vídeo, tá? Pelo vídeo é o mais condicionado. No quesito beleza da pose, eu, Maurício, daria, somente pela pose, tá? Daria ponto da extrema esquerda. Ele está com uma pose bem encaixada, ombros aparentes, peitoral, dorsais, salientando bem a cintura, pernas bem encaixadas. Mas avaliando no contexto geral, o Fabrício está muito bem encaixado. O atleta que está à direita do Fabrício, ele tem o peitoral mais cheio e a estrutural, ele tem a cintura escapular um pouco mais larga. E como eu falei na duplo bíceps, a gente sabe que é um ponto que o Fabrício ainda precisa melhorar, que é a densidade muscular, principalmente o volume muscular do peitoral, tá? Eu, pela pose, única e exclusivamente encaixe da pose, não estou avaliando físico, daria a pontuação para o atleta da extrema esquerda, tá? Vamos para a próxima. Vamos lá. Melhor lado do peito, reparem que os atletas não enrolam para encaixar.
O da extrema esquerda foi o que mais demorou para encaixar. Vamos avaliar essa pose. Fabrício posicionou-se muito bem. Repare como ele gira bem o tronco, mostra bem o outro ombro. O atleta que está, no caso, as costas dele, do lado direito dele, está praticamente de lado. Ele mal mostra o outro lado do corpo nessa pose, nesse momento. Então ele fica um atleta estreito. Ele pode até ser mais largo, só que por ele não virar bem o tronco, ele ficou muito estreito. O atleta da extrema esquerda é o atleta mais alto do line-up. Ele pousou, na minha opinião, muito em pé. Isso deixa ele alongado. Para essa categoria, onde os caras são um tanque de guerra, um botijãozinho de músculo, você pousar um pouquinho mais baixo é positivo sim, porque você parece um bloco de músculos, tá? O cara da extrema direita pousou muito bem, aqui a gente vê que os ombros dele são bem grandes, peitoral bem cheio, que está fibrando bem, braços bem grandes. Falta um pouquinho de posterior de coxa e pelo time da foto, time do vídeo, o glúteo do cara da extrema direita não está tão bem marcado. Posterior do Fabrício excelente, compatível com o tronco, glúteo bem fibrado. As pernas, membros inferiores do cara que está atrás do Fabrício estão bem grandes, bem condicionado. Eu colocaria o pé direito um pouquinho mais para trás, não gostei tanto da estética dessa pose. O cara da extrema esquerda, o pé esquerdo está muito para trás, cara. Ele pode colocar mais para frente que o posterior dele iria aparecer um pouco mais, tá? E tá certo que a arbitragem tá no centro, consegue olhar todos, mas eu faria o cara da extrema direita e da extrema esquerda posar um pouquinho mais na diagonal, para virar bem para a arbitragem, para que eles vejam o físico por completo. Próxima pose, aqui eu brinco que é onde separa os homens dos meninos. Duplo bíceps de costas, expansão dorsal de costas, tá? Vou esperar eles encaixar para pausar bem no momento certo. Parou. É isso. Então, vamos começar de baixo para cima para avaliar. Panturrilha. Todos têm panturrilhas ok, o cara da extrema esquerda poderia marcar um pouco melhor as suas panturrilhas, elevando mais o calcanhar, principalmente da perna direita. Posterior. O Fabrício está marcando muito bem, o cara da extrema direita marcando muito bem. Glúteo, o do Fabrício é o menor entre todos os atletas aqui. Talvez se ele fizesse uma anteversão pélvica um pouco mais acentuada, iria melhorar isso. Correria o risco de perder um pouco de nível de condicionamento? Sim, mas com treino é possível. Mas dos glúteos ele tem o menor. Porém, o posterior é o mais condicionado, tá? Todos aqui estão posando de uma maneira que as dorsais fiquem compatíveis. Apenas o cara do lado esquerdo do Fabrício que eu acho que abriu demais as pernas, afastou demais as pernas. Isso deu uma impressão que as dorsais dele não são tão boas. Vamos avaliar agora a parte baixa de dorsal. Por você empinar o glúteo, se você vê isso no cara da extrema direita, você marca mais a parte baixa da sua dorsal, que é o que nem todos aqui estão fazendo. O cara da extrema esquerda está fazendo isso bem, ele está inclinando bastante. Devido a essa altura, pode ter sido uma estratégia para ele. O cara que está ao lado esquerdo do Fabrício está fechando as escápulas, então ele poderia aparentar ser maior, mais largo as costas e ficar um pouco mais compatível com as pernas se ele abrisse mais as dorsais. Contraindo o peito, isso aqui seria resolvido. Fabrício encaixou muito bem as poses, valorizou bem o ombro, o braço. Como eu falei, talvez se ele empinasse um pouco mais o glúteo, marcaria um pouco mais a parte baixa da dorsal, mas não foi nada que o impedisse de ganhar, tá, galera? O cara da extrema direita, a dorsal dele não está separando tanto aqui pelo vídeo. Pode ser que lá na hora estivesse mais marcado, tá? Expansão dorsal de costas. Esperar o outro da ponta encaixar. Parou. Essa é uma pose do Fabrício bizarra, que ele abre muito a dorsal e a gente vê que dava para abrir mais. Então é muito boa essa pose nele. O glúteo, como eu já falei, é o menor glúteo de todos. Posterior do Fabrício é o mais marcado, pelo menos pelas imagens de todos. Essa aqui a maioria dos atletas encaixaram bem as poses, tá? Novamente, o cara que está do lado esquerdo do Fabrício, eu não separaria tanto as pernas dele, tá bom? Vamos ver, próxima pose, melhor lado tríceps. Ó, vocês estão vendo o tempo que os caras estão ficando na pose, então treine sua pose, treine a resistência, porque não é um confronto que eles fizeram não, foram vários. Reparem, o Fabrício já encaixou melhor lado tríceps. Pode não estar 100% encaixado, mas ele já está se mostrando. Então ele usou a inteligência e posou rápido, não fique enrolando. Esperar todos encaixarem, travou. Fabrício, uma hora ele gira para lá e para cá para mostrar para toda a arbitragem, para se mostrar mostrar o músculo das costas em conjunto com o tríceps. Questão das pernas, mesma coisa do melhor lado do peito que eu falei anteriormente.
Eu acho que o atleta que está atrás do Fabrício está encolhendo muito o ombro, não tá valorizando a largura dele. O cara da extrema esquerda poderia ter girado um pouco mais. E se você vê isso quase todo o tempo, tá? Então não é só nesse frame. O cara da extrema direita também encaixou muito bem a sua pose. O Fabrício usou da malandragem, já veio e mostrou a perna, que é um ponto forte dele. O Fabrício tem uma dificuldade em fazer essa pose, porque, como eu falei, ele é muito grande, é ruim para ele fazer esse grip, essa pegada, tá? Devido ao tamanho. O que é bom, né? 212 é bom ser grande. Abdominais e coxa. O Fabrício posou totalmente de frente, valorizou bem as dorsais. Ele, quando ele contrai de frente, a cintura dele fecha bastante se comparado a quando está relaxado. Valorizou as pernas, os cortes. O cara da extrema esquerda, nesse momento, eu acho que ele está virando muito as pernas para fora, não está mostrando os cortes do vasto lateral. O cara que está do lado direito do Fabrício, aqui, nesse momento, eu acho que ele está muito lateralizado para um cara que está no centro do palco. Tá? Isso acaba tirando a ideia do árbitro de conseguir avaliar de fato o abdômen. E eu não vi ele sendo um atleta com a cintura extremamente larga. Como eu falei anteriormente, é uma das cinturas mais finas. Então ele fica valorizando muito um ponto e esquecendo de mostrar todo o físico. Tanto que quando os árbitros trocam a pose, que ele fica de frente, você vê, pô, o cara não tem cintura larga. Então é saber mostrar o seu físico da melhor maneira. Entender o seu físico na hora de mostrar. E a mais musculoso, que pra mim ainda é uma das poses mais massas da 212, porque a maioria é tudo baixinho, troncudo, filho, eles ficam uma massa de músculo. Aqui todos estão realmente muito grandes. Essa foi minha avaliação do Fabrício. Se vocês levarem em consideração tudo que eu falei, o Fabrício é o que estava mais completo de todo o line-up. Ele perdia em volume de peito numa pose, perdia no volume de glúteo em outra, mas se você ver o geral, as dorsais dele estavam bem completas, o volume do geral do físico estava bem completo, condicionamento ele estava se destacando de geral. Então, se você pegar essa média do palco, esses números, ele deve ter perdido o quê? Uma, duas poses, talvez, em um ponto específico, um árbitro gostou mais aqui e ali, mas em todas as outras ele ganhou. Então, tá nítido o porquê que ele foi o campeão. Eu quero que vocês deixem a opinião de vocês também referente à tabela da Classic Physique. Vai fazer tanta diferença assim? Não estou duvidando do trabalho do Pacho, nem de ninguém que está preparando o Ramon, mas eles vão conseguir colocar músculo apenas ali, sem crescer no resto do corpo, sem treinar o resto do corpo? Veremos a qualidade do trabalho deles assim, se eles vão conseguir completar isso, ok? Espero que vocês tenham gostado dessa opinião, dessa análise. Essa análise também vem como uma forma de estudo para vocês entenderem um pouco mais sobre as categorias, sobre a federação, sobre os campeonatos. Se vocês gostaram, comentem aqui embaixo, compartilhem esse vídeo, por favor, porque fomentando, as pessoas vão parar de falar asneira na internet. Eu falo, mas vão parar de falar tanta asneira assim. Vão comentar com maior propriedade no assunto, tá? Curte, compartilha, se inscreve no canal, manda pra mãe, até pra sua mãe entender. Ela fala, nossa, que bando de macho grande, pode ser, que bando de mulher doida, musculosa, não tem problema, vamos divulgar o esporte, fechou? É isso, tchau, obrigado, é nóis. Tchau, obrigado.